Está de volta aqui no estúdio, a gente está recebendo o presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia Filho. Amanhã, como todo mundo aí já sabe, quem acompanha a política sabe disso, o governador João Azevedo vai estar se filiando ao PSB num evento que promete ser grandioso aqui com a presença de lideranças nacionais. Agora, o PSB, na verdade, da Paraíba, ele está se preparando para esse embate estadual, né? E para esse embate estadual vai precisar muito das bases, além dos deputados estaduais. Há uma expectativa da chegada de prefeitos. Ontem eu vi, por exemplo, uma foto que você postou nas redes sociais com alguns prefeitos, inclusive prefeitos que não são do PSB, como é o caso do prefeito de Sapé, do Major Sidney. Há uma expectativa da chegada de novos prefeitos também? Muito maior do que eu imaginava. Eu nem imaginava que ia ser tão bom como está sendo. Temperatura elevadíssima, no bom sentido. Todos muito animados, tenho recebido muitas ligações, muitas mensagens, as pessoas, as lideranças acreditando muito no projeto. Então, assim, eu estou muito otimista. Como é que vai ficar essa situação da direção estadual do PSB? O senhor é o presidente do partido, depois que o ex-governador Ricardo Coutinho saiu, foi para o PT, né? O grupo de Ricardo também saiu da executiva estadual. E como é que vai ficar agora essa situação com a chegada de João Azevedo? João Azevedo é um governador, tem mandato, vai disputar a reeleição. Vai ter uma conversa sobre isso? Na verdade, muda muito, porque o partido, nós tínhamos um quadro bem mais reduzido. Eu, o deputado Buba, 6 prefeitos, 10 vice-prefeitos, 90 vereadores. Agora, essa família do partido, ela cresce muito, ela se amplia muito. Então, assim, nós vamos dedicar muito mais tempo no diálogo, na construção do fortalecimento do partido. E, claro, ouvindo sempre o governador João como figura de proa do partido a partir de amanhã, a partir da sua filiação. O senhor já considera como certo, já dá como certo a federação com o PT, com o Rede, com outros partidos de esquerda? Eu digo que o que eu considero como certo, e isso está prego batido e ponta virada, é o apoio do meu partido, do PSB, aquele que foi o melhor presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. E eu digo que ele foi o melhor porque erradicou a fome e porque banhou a nossa amada Paraíba com as águas do Rio São Francisco. Eu não vou nem falar no processo implantado por ele para diminuir a desigualdade no país, Hermes. Então, esse apoio já está dado, já está declarado. Agora, a filiação ela está sendo construída, quem sabe, talvez, pode ser, com 4 partidos. PSB, o nosso partido, o PT, o próprio PT, PCdoB e PV. Eu penso que a federação ela vai depender muito mais de uma decisão do nosso líder maior, o presidente Lula, do que até mesmo dos partidos. Os partidos têm alguma divergência aqui e acolá em relação ao texto que está sendo construído de formatação da federação, mas assim, eu imagino que essa avaliação ela vai ser feita no final de tudo pelo presidente Lula. Se a federação for feita, eu não tenho a menor dúvida de que nós temos a condição de eleger aí por volta de 200 deputados federais, mais do que isso, vinculados ao projeto que nós estamos defendendo com muita resistência desde que Bolsonaro sentou na cadeira de presidente da República. E isso vai ser importante também, sim, a partir de fevereiro de 2023, para que Lula possa ter no Congresso Nacional uma frente sólida, uma frente forte, que esteja sintonizada com as ruas do Brasil. Para não ficar tão vulnerável e tão dependente do que o Centrão tem produzido aí ao longo desse tempo todo. Já faz tempo, né, que o Centrão comanda o Congresso Nacional. Por isso que é importante ter uma bancada sólida. Tem deputados federais, senadores que participam aí desse processo há muito tempo, inclusive participando dos impeachments que tiveram aí em relação aos presidentes da República. Agora, deputados, a federação vem de cima para baixo. De cima para baixo, claro que vai respeitar algumas realidades localizadas, mas e aqui na Paraíba, se vier a federação, o PSB já está conversando com a direção do PT para que esse processo seja comandado pelo governador? Na verdade, esse entendimento ele é construído lá em cima, que é o texto da própria federação, da Assembleia, se é assim que eu posso dizer. Se você me perguntar, o que é que tem lá no texto que é consenso? Candidatura nata, agora para governador. Quer dizer, candidatura nata quer dizer, o governador candidato à reeleição tem prioridade? Tem prioridade não, tem a candidatura garantida, a não ser que não queira ser candidato. Sim.
Mas quem for governador e tiver direito à reeleição, em qualquer um desses 4 partidos, vai ter o direito de disputar sem qualquer tipo de questionamento. Isso também vai valer para as eleições municipais. Vou citar um exemplo vizinho nosso. O prefeito João Campos, ele tem direito à reeleição. Só não é candidato se não quiser, e vai ser, porque está fazendo uma gestão sensacional, muito acertada e muito aprovada pela população lá do Recife. Então, assim, candidatura nata é um tema de consenso. A proporcionalidade de ocupação das chapas rumo às Assembleias e à Câmara dos Deputados, tendo como base a votação de 2018 em cada estado dos deputados federais, aí você tem a proporcionalidade, ou seja, a nominata vai ser formada com o PSB indicando quantos nomes, com o PT indicando quantos nomes, com o PCdoB indicando quantos nomes. Também já é consenso. Então, se a gente tirar o exemplo da Paraíba, dessa bancada, temos um deputado federal do PT, um deputado federal do PSB. A conta não é essa. A conta que está pactuada lá será a votação, a soma dos votos nominais que foram dados a cada um desses partidos. Então tem um conjunto de coisas. A única divergência que está havendo diz respeito ao quórum de deliberação do colegiado lá em cima. Essa é a única divergência. Foi apresentada uma proposta pelo deputado competente, cara sensacional, Renildo Calheiros, também aqui de Pernambuco, do PCdoB, sugerindo que o cálculo de deliberação se dê de uma forma que todos os 4 partidos estejam inseridos nessa deliberação. Ou seja, que todos fiquem fortes, caso haja necessidade de deliberar sobre algum tema inerente à federação num conjunto como um todo. Eu não sei se eu me fiz entender. Não. Só uma questão para a gente tirar uma dúvida. Se houver a federação PT-PSB, envolvendo os outros partidos, né, esses partidos que o senhor citou, aqui na Paraíba a gente só se refere a PT-PSB porque o PSB vai ter um candidato a governador. O PT não tem um candidato a governador em faixa própria. Ou seja, no caso da federação, o PT tem que seguir a candidatura do PSB. Então, ninguém é obrigado a... Sim, ninguém é obrigado, mas a federação está lá para ditar. Uma né? ala do PT, vamos falar aqui a realidade das coisas. Uma ala do PT já decidiu o apoio anunciado de uma candidatura do MDB. O MDB, ideologicamente, nem pode participar de conversas para pensar em estar numa federação, porque a própria legislação não permite. Dentro da federação, somente partidos que estão no mesmo campo ideológico. Então, a ala minoritária do PT já apoiou a candidatura do MDB. A ala majoritária do PT, com um deputado federal, que é o deputado Filho Anastácio, o deputado Anísio, e muitos de seus militantes e representantes, já estão com o governador João ao longo de todos esses anos. Então, assim, o quadro é esse. Eu não vejo nenhuma dificuldade. Até porque eu sempre digo, o palanque de Lula é o maior palanque. E Lula pode receber, eu quero que o palanque de Lula seja um palanque lotado de gente aqui na Paraíba. E eu jamais vou querer exigir que Lula dê exclusividade a quem quer que seja. O que eu quero é que Lula vença as eleições e, se possível, no primeiro turno. Se depender de mim. Deputado Gervásio Maia, obrigado pela presença aqui no Correio Debate, pela entrevista. Amanhã, claro, a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos. Já ia fazer o convite para que vocês se façam presentes e convidar os telespectadores. Vai ser lá na Brunelli, às 10 horas da manhã, com a presença de muitas lideranças do nosso Brasil, Brasil afora, de muitos estados. Então, participem conosco, 10 horas da manhã na Brunelli. Todos serão muito bem-vindos. Gente, muito obrigado aqui ao Correio Debate. Forte abraço aos telespectadores. Valeu, gente.